Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e neste bloco, além de mim, participaram Vanessa Amaral, Laura Tomé e Naê, o Bardo. Então vamos aqui para nossas rapidinhas do Hora Folk. Eu peguei uma notícia aqui de um game, tem sempre game, que eu adoro trazer jogos aqui pro Folclore BR, que traz um ar bastante interessante aqui pra gente conversar melhor, até com um público ainda maior, né? O jogo sobre negros escravizados em busca de um quilombo. Saiu isso na agência de notícias da Uniceub. E vamos falar aqui a sinopse do jogo, que o jogo se chama Mandinga, um conto de Banzo. Vamos lá, abre aspas. Em 1826, o Brasil era um paraíso cheio de belezas naturais, mas também tomado por injustiças, violências e opressão. É nesse contexto que apresentamos os nossos dois heróis, Akil, o Mandinga, muçulmano que possuía conhecimentos diversos, como leitura e escrita, e o Obadele, Yorubá, forte guerreiro capoeirista. Juntos eles vão superar suas diferenças e lutar para conseguir a liberdade. O jogo está disponível na Steam, ele é esse estilo RPG, meio JRPG, né? RPG japonês, aí esse formato lembra um pouco Pokémon também, algumas das vezes, aquele de Game Boy. E a ideia dos produtores é trazer um pouco essa perspectiva mais ampla do entendimento da própria período da escravidão, onde a gente tinha trazidos para o Brasil milhares de escravos, de negros escravizados para o Brasil, de povos diferentes, aquela coisa dos povos que a gente estava falando aqui, povos diferentes nessa África gigante, né? Então você traz centenas de povos e mistura todo mundo no mesmo lugar, é todo mundo negro, vocês são escravizados aqui, são os meus, eu sou o seu dono, e agora tá todo mundo aqui trabalhando junto. E, cara, quantas histórias e quantas pessoas e quantas línguas eram faladas ali, com religiões diferentes, com princípios diferentes, todo mundo ali misturado nesse caldo que fez parte da formação do Brasil. E o jogo tenta trazer essa perspectiva de que existiam negros diferentes, que existiam essa perspectiva diferente dentro desses escravizados. E que, mais uma vez, a gente trazendo aqui essa ideia que a gente está falando lá no Shang-Chi, a gente resume tudo a escravos. Quando a gente aprende lá na escola, quando a gente aprende isso numa primeira entrada, né? Os escravos, os negros escravos. E acabou. Né? É o máximo que a gente tem ali de aprendizado sobre um período de mais de 300 anos de plena escravidão e gerações que viveram aqui nessas terras, né? Então, assim, você trazer isso para um jogo só nesse pequeno detalhe ali de temática já é uma profundidade muito interessante de você trazer um negro muçulmano. Pensar que essa religião árabe, ela é parte da maior parte da África hoje, no quesito religião, né? E aí a gente aqui no Brasil tem a perspectiva da África mítica, que todo mundo cultua os orixás e tal. E não, todo mundo ou é muçulmano ou é cristão e, meu irmão, é isso. E é isso, e é uma outra perspectiva de outras religiões e outras formas diferentes. Então, trazer esse elemento pro jogo já é sensacional, tá baratíssimo na Steam, por favor, inclusive, já adquiri aqui meu exemplar, de repente trazer ele aqui pra um Joga Folk aqui. O que vocês acham dessa proposta aí de jogo? Ele sai um pouco desse lance educativo e tenta ali também misturar com essas relações do RPG, dessa jogabilidade. Então eu acho que é muito interessante. Você pensar sei lá, no ciclo que joga. Eu não sou muito do jogo. Mas eu acho que é um público muito diverso, né? De faixa etária, falando em faixa etária.
Então, às vezes pode chegar numa que não tem, tipo assim, não procura, não é algo do dia a dia dela, e ela vai entrar em contato com uma parada totalmente diferente e que pega aquilo que ela já viu, né? Porque todo mundo já estudou o negro escravizado no colégio. Ela pega aquilo que ela já viu, mas mostrando não possibilidade, mas mostrando possibilidades diferentes, coisas diferentes do que aquilo que ela já está acostumada. Então, sim, não é algo que está muito no meu universo, porque eu praticamente não jogo, mas é legal pra caraca. Eu sou bem dos jogos, assim, sou da galera gamer, e eu sempre acho fantástico, assim, quando tem essa relação, sabe? Quando mostra a partir de um ponto de vista diferente. Dentro do mundo dos jogos, a gente está falando de um mundo que majoritariamente são adolescentes, jovens ali, e que podem complementar muito, por mais que não tenha essa pegada educativa de, olha, gente, é assim, assim, assado. Ainda assim está educando, de certa forma, ainda assim está mostrando. E quando a pessoa ela joga na partir da perspectiva do personagem, ainda mais um RPG que a gente envolve escalamento de nível, deixar o personagem forte, porque quem joga RPG quer deixar o personagem forte, quer deixar o personagem fortão para lutar e para conseguir chegar na última fase. Então, quando a gente fala a partir disso, a gente tá querendo deixar aqueles personagens fortes, sabe? E eles se tornam a gente, assim, a gente se coloca muito naquele lugar. Quem joga RPG sabe que a gente fica o tempo inteiro se associando ou tentando criar afinidades, assim, que a gente se conecta mesmo com aqueles personagens. Então, eu sempre acho muito fantástico quando tem essa relação de games e cultura, ou história, ou folclore, e a gente está num movimento bem legal, assim, aqui no Brasil. Eu tô percebendo que tem muitos jogos surgindo, assim, jogos independentes, que envolvem esses temas, assim. Então, acho que estamos caminhando para um lugar muito legal por aqui. Porque também colocar esse protagonista, né, também tira essa ideia que a gente aprende na escola, dessa narrativa, que essas pessoas escravizadas, quando chegavam aqui, ao contrário dos indígenas, que é o que se diz, né, que os indígenas eram muito revoltos e que os negros eram mais pacíficos e era mais fácil de escravizá-los. Essa é uma grande de uma mentira, porque eles tiveram gigantescas rebeliões, não só de tamanho, mas de quantidade também, que não se fala sobre isso. É legal pensar essas duas figuras que estão se rebelando, né, formando esses quilombos. E o nome, né, do jogo ser sobre o banzo. Tem algumas regiões do Brasil que ainda fala, nossa, que banzo, que é tipo assim, nossa, que detestável, que é o nosso ranço, sei lá, quem fala ranço, né? Nossa, que ranço, que banzo. E o banzo, ao contrário também do que se pensava, não era apenas uma depressão paralisante, né? O banzo seria esse sentimento dessa pessoa que saiu da sua terra, né, que foi tirada da sua terra, é como se fosse uma morte, né, que essa pessoa vive, porque tudo que ela conhecia acabou, e ela tá numa condição que ela não nasceu para ser, né? E aí esse banzo como esse lugar passivo, sabe? De tipo, ai, que depressão, ai, que tristeza. Não, o banzo também era um movimento, era essa energia que fazia eles serem rebeldes. Isso não se fala, né? Fala muito nessa passividade, nessa tristeza. E eles eram muito revoltosos. Nossa, eu acho magnífico umas iniciativas dessas. E foi como o Nai falou mesmo. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo essas frentes, a frente de batalha mesmo, porque a gente talvez não consiga falar numa mesma linguagem dos Vingadores da Marvel. É bem possível que a gente não chegue no destaque, né? Mas eu acho que esses micro... É como se a gente fosse aldeamentos de poder, assim. A gente consegue converter aquela nossa comunidade a entender outras narrativas, né? A gente não vai conseguir bater de frente com a Marvel, mas a gente vai conseguir, sei lá, a galera que tá assistindo aí, a galera já vai... Nossa, que bacana, eu não tinha pensado por esse viés e tal. Então, eu acredito nesses nossos micropoderes e eu acho que é um pensamento das frestas, né? Que a cultura afrodiaspórica sempre agiu muito nisso, nessas frestas. Bom, aqui não tem espaço, nem aqui, eu acho aqui no meio para estar. E consegue. A capoeira, né? A capoeira ela é a luta que o protagonista parece que usa.
E a capoeira, ela foi uma forma de resistência, assim, ela foi uma forma deles conseguirem se defender muitas vezes. E ela tem uma importância muito grande, assim, dentro da história africana brasileira, assim. E a gente percebe a importância desse jogo quando a gente entra, porque eu entrei lá na página da Steam pra ver, você lê os comentários. E, meu, é surreal, a galera falando, caramba, eu não tinha me tocado disso, caramba, como é importante a gente ver por esse lado, caramba, isso daqui eu não tinha aprendido na escola, sabe? Isso é muito, 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 assim, enriquecedor. Eu acho que aí os jogos independentes, né, porque esse jogo, ele tá como um jogo independente, é aí que eles se destacam muito, assim, é aí que eles ganham muita força. Sim, sim. E aí vamos ter futuramente, né? Já acontecendo aí, eu espero, em alguns lugares, esse jogo como uma porta de entrada para os próprios jovens mesmo, né? De você poder chegar e falar na escola, olha, para casa, joguem tal jogo. Pô, isso é sensacional, porque você já coloca o estudo dentro dessa perspectiva do jogo, de que é divertido, de que é bom, de que é interessante, é tão curioso você estudar essa história quando você pegar lá um Assassin's Creed que trabalha essa ideia do estudo da história também e tal. Pô, olha que interessante você poder também tratar isso dentro da escola. Isso é fantástico e o que muitas vezes também, o que a gente já falou aqui sobre o Conto dos Orixás, do Hugo Canuto, o quadrinho, o jogo consegue entrar em lugares que um livro talvez não conseguiria. Então, nós temos uma lei que obriga, inclusive, o estudo de religiões e história africana e tal, mas é aquilo. Tá, no papel tá lá, mas na prática ela não funciona. E atitudes desse tipo podem entrar como essa possibilidade que o cara que estiver bloqueando isso não vai nem perceber, não vai passar por essa questão de proibição. O que acontece muitas vezes com os livros. Então, as próprias aulas ficam barradas muitas vezes por essa questão preconceituosa mesmo. Isso é muito comum, isso acontece com o folclore também, isso acontece com personagens e situações mil por aí. Então, o jogo ele serve como mais uma ferramenta. E alô, professores, pega essa dica aí e vamos fomentar isso, porque isso é muito importante. Continuando aqui nas rapidinhas, o estúdio amazonense lança quadrinho inspirado em lendas amazônicas e o povo Manaô. Então o estúdio Black Eye lançou no dia 26 de novembro Mística Amazônia, é uma aventura voltada para um público juvenil e inspirada aí no povo Manaô e as lendas amazônicas. O povo Manaô, ele inclusive foi ali o fundador, né, da cidade de Manaus. Então, assim, eles são bastante conhecidos, tem histórias, 1000 histórias por lá. E o que acontece nessa história é que foi que o ilustrador, o Thier Santos, ele fez umas ilustrações inspiradas no Ajuricaba, que é um outro quadrinho, falando também da história de Ajuricaba, que é esse personagem indígena, histórico, contando a história dele, foi indicado ao Jabuti, ganhou a HQ Mix, é um quadrinho bem legal, inclusive, eu comprei lá com o pessoal do Black Eye, você pode ir lá no Instagram, inclusive, deles, e adquirir o quadrinho. É muito legal, muito bem feito, e com um embasamento histórico bem interessante. E aí, baseado nesse quadrinho, nesses personagens desse quadrinho, ele fez umas ilustrações meio que He-Man, assim, como se os personagens estivessem dentro do universo do He-Man. Então ele fez meio que os bonecos, um cara de boneco mesmo do He-Man e tal, e fez uma historinha, e isso começou a viralizar, começou a rodar muito. E aí o estúdio teve a ideia de fazer esse quadrinho muito pequeno, é tipo um mini quadrinho que eles estão chamando, inclusive, que é esse formato do Mística Amazônia, que eles lançaram meio que para só introduzir a história ali e apresentar os personagens e começar a trabalhar fora dessa ideia do He-Man. Então é uma ideia que começou com uma brincadeira e aí virou inspiração para um outro tipo de conteúdo, que aí vai trazer referência, claro, ao He-Man ali na capa e tal. Assim, achei a ideia bastante interessante,
apesar de o chato do folclore, né? Olha os chatos do folclore chegando aí, ai meu Deus. Nessa brincadeira, ele juntou personagens do folclore brasileiro com essa questão da cultura indígena e personagens da cultura indígena. Então, ali tem um lugar meio complicado, porque esses personagens da cultura indígena que ele traz, eles trazem, em Manaus especificamente, na Amazônia como um todo, assim, você tem um tratamento do folclore que é muito diferente. Então, assim, é uma outra vibe. Então você mistura cultura indígena e folclore muito mais. Então, e isso é um problema, porque é muito difícil de desatar alguns nós. E aí, cultura indígena e folclore ficam meio misturados. E aí os indígenas, que falam muito sobre essas problemáticas, ficam revoltosos, com toda razão, quando se coloca isso dentro do folclore. Como se a cultura indígena fizesse parte do folclore intrinsecamente. Claro que existe folclore dentro da cultura indígena, e claro que a cultura indígena atravessa o folclore, mas eles não são a mesma coisa, tipo, a cultura indígena não está dentro do folclore. E isso é uma coisa que é bastante recorrente em vários tipos de conteúdo, livros, quadrinhos, filmes, isso é bastante recorrente de misturar essas coisas. Então quando eu vi alguns personagens ali que eram meio, tipo, porra, você falar de Matinta Pereira, Mapinguari, beleza, mas aí você trazia Jurupari, eu não sei se eu colocaria, porque ele já é um personagem que tem uma outra liga. Então, eles vão brincar com isso. Tô muito curioso para ver esse quadrinho, para ter ele em mãos, para poder também falar mais sobre ele. E é aquilo, eu acho que tem que ter. É aquilo, tem que ter, porque essas discussões elas precisam acontecer, e para elas acontecerem precisa sim ter um He-Man amazonense. Isso é necessário. E aí aí vem aquela coisa, vamos fazer a discussão. Faz, depois a gente discute, mas a gente precisa discutir, e a gente precisa ouvir e ser ouvido, que aí a gente consegue tratar as coisas da melhor maneira. Porque se a gente só vira uma discussão de bate-boca de Twitter, não vai levar ninguém a nada. Porque todo mundo quer lacrar, fechar a discussão e ninguém resolve o meio do caminho. Tem um meio do caminho aqui, gente, pra gente resolver. E a gente precisa chegar nesse lugar. O que vocês acham aí dessa ideia do He-Man amazonense? Eu concordo com isso que você falou no final. Tem feito. É uma coisa que eu conversei com o Andrioli uma vez. Sobre você tentar fazer o melhor possível, fazer sua pesquisa da melhor forma possível. Mesmo que você erre, mesmo que você faça... Porque, por exemplo, se você for falar em ficção, que é o que eu escrevo, né, e o importante ali no meu livro é a história do livro. Então eu posso entender o máximo possível, respeitar o máximo possível, mas vai ter uma hora que eu vou ter que encaixar ali no meu livro para fazer sentido com a minha história. E faz, mano. Tem que fazer, faz. Só não esquenta se quando houver discussões mencionarem, apontarem os problemas. Isso tem que acontecer também e tem que levar a uma reflexão, né? Porque discutir em Twitter é aquilo que tu falou, não adianta de nada. Só vai discutir, vai brigar, vai ameaçar o pai, a mãe, o filho, vou te matar, mas não vai, tu tá ali não vai, é muito fácil, né? E aí você discute, reflete sobre aquilo e bola pra frente. O próximo tenta ser melhor, sabe? Mas eu super apoio fazer e você ter a liberdade de fazer. Tenta, se esforça fazer o máximo. A gente tem internet aí, várias paradas. Mas faça e depois a gente discute em cima daquilo ali, sacou? Eu sou muito assim, eu penso assim, sabe? Uhum. Nas minhas histórias e tal. A parada ela vai aumentando, ela vai melhorando. E é isso. Eu não vi essa HQ, uma HQ, né? Eu não vi essa HQ e tal, mas quando fala disso, eu penso, cara, faz. Depois a gente vê. Sim, mas se esforça, pesquisa pra caraca, e depois a gente fala sobre. E vende, e é isso aí. O ponto positivo é que ele já começou demarcando, né? Então, aquilo que a gente tá falando de generalizar não aconteceu. Focou uma coisa. A gente sabe que estamos falando ali de algo muito específico.
Sobre essas questões, assim, desses atravessamentos, né, mais uma vez usando atravessamentos, porque é chique, do folclore com as outras culturas e coisas assim, eu acho que é perigoso não se falar sobre. Eu acho que o que o Anderson pontuou é muito interessante de, ok, faz e depois a gente debate, porque essas coisas precisam ser debatidas. Quanto mais a gente coloca folclore embaixo do tapete, quanto mais a gente não se discute essas coisas, mais elas vão ficando difíceis de serem entendidas e mais problemas vão surgindo. Mas uma coisa que uma vez eu ouvi o Androli falando que eu acho muito, muito legal é de manter a dignidade dessas histórias. De manter a dignidade desses personagens que você está colocando. Então, assim, você quer mudar? Ok, mas até o quanto você vai mudar? E até o quanto você não vai deixar explicado nas entrelinhas ou de alguma outra forma o que aquele personagem representa. E se a gente está falando de um povo específico, o que ele representa para aquele povo, sabe? E a gente consegue fazer essa separação, talvez, de que, olha, não é um personagem comum nos outros lugares do Brasil. Não é? A gente não vê crianças falando no Sudeste do Jurupari. Mas como a gente consegue traçar esse lugar deixando essas margens, esses limiares, sabe? Entre a cultura local, entre o folclore em geral, eu acho que isso é um debate, assim, gigantesco, assim, mas eu também sou do time do tipo, faz que é importante e que os debates surjam, porque precisa ser debatido. O folclore precisa ser debatido muito, 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 assim, porque ele está sendo socado dentro de lugares, assim, que a gente sempre pensa, né, que folclore é o que está passado e o que já passou, mas sim, a gente precisa que essas discussões elas fomentem, assim, que elas sejam transmitidas mesmo. Sim. Porque é legal o que você falou, né? Porque eu fiquei pensando, né, enquanto você falava, qual que é a nossa função enquanto artistas, né? Todos nós aqui que estamos discutindo somos artistas. E fico pensando o quanto colocam a gente, e a gente também cresce achando que a nossa palavra, quando a gente manifesta uma arte, um produto artístico, é a palavra final. Sendo que eu penso que, não sei como que vocês entendem isso, mas eu penso que o artista não é a pessoa que vai te trazer uma palavra final, mas é a pessoa que está caminhando e falando assim, vem ver isso aqui que eu tô vendo. E a gente assumir essa posição de aprendiz, eu acho que é, assim, fundamental. A gente assumir o quanto a gente não sabe das coisas, o quanto a gente ainda precisa entender melhor e o quanto a gente precisa sair desse lugar de protagonista. É um negócio assim que eu tenho pensado muito, o quanto a gente quer ser protagonista de coisas que são muito maiores que a gente. Então, pensar esse povo, pensar esse artista que começou a retratar esse povo, né? Qual que é a relação? O porquê que eu estou falando disso? Né? Eu vou falar sobre isso ou eu vou falar a respeito disso, né? Que tem até a ideia da palavra, né? Falar sobre, falar a respeito, né? Em torno, né? Respeito é olhar de novo, a palavra respeito. Então eu vou olhar de novo. Por que eu escolhi essa e não aquela, né? Eu acho que eu tento assumir essa postura comigo na minha vida de eu tô fazendo um caminho, vem ver comigo. Putz, tropeçamos. Nossa, que merda, né? Tropeçamos. Bom, levanta aí, bora. E eu acho que a gente tem que entender essa... Bom, eu imagino assim, eu entendo dessa forma, né? Querendo colonizar os outros, né? Que tem que entender. Mas eu vejo dessa forma. E eu tento... Isso ameniza um pouco não a responsabilidade, mas a carga que a gente põe nas nossas costas de tem que estar absolutamente certo para conseguir manifestar uma arte. E ela tá pronta. A gente sabe muito bem, nós artistas sabemos muito bem que a gente nunca termina uma obra, a gente nunca termina, a gente abandona. Porque, assim, chegou um momento que você... Mano, isso aqui tem que nascer, porque eu vou ficar lapidando o resto da minha vida, eu tenho que deixar aqui e ver o que dá. E depois retoma, né, com a devolutiva do público. E o público é muito importante nesse sentido, porque a gente acaba esquecendo que o público é quem molda aquela arte junto com a gente. A gente não tá fazendo um serviço e dando para vocês, agora é seu. Não, a gente tá... E aí, gente? Mas tem que ter uma postura dessa, né? Que não é uma postura de alguns artistas. Tem uma arrogância, tipo, não, eu sei o que eu tô falando, vou ficar quieta aí, eu estudei, né? Então, eu acho que se colocar nesse lugar de aprendiz, eu acho que tem que fazer sim, e tem que estar lá, principalmente. Tem que estar lá, querendo entender, querendo saber mais. E errar, a gente vai errar 1 milhão de vezes. Porque você pensa, sei lá, o Câmara Cascudo falando sobre folclore.
tem um monte de coisa que a gente olha e fala, mano, isso aqui não dá mais pra gente falar desse jeito. Gilberto Freire, mano, não dá mais pra gente falar desse jeito. E é isso, nós estamos fadados também a ficarmos obsoletos se a gente não assumir essa posição de, não, vamos lá, vamos ver como é que é, né? Sim. Acho que trabalhar esse questionamento é muito importante. Se você está estudando qualquer coisa, você está analisando qualquer coisa, a gente tem que trabalhar sempre isso. Eu acho que você tá adaptando cultura, está pensando a cultura, você tem que estar, primeiramente, aberto a essa possibilidade. E aí, essa possibilidade, inclusive, pode estar equivocada, mas você tem que estar aberto a entender este equívoco também. Então, assim, nós vivemos sobre esses tropeços, sobre esses equívocos, sobre os erros e acertos, e a gente está aí trabalhando isso. Só que o que a gente não pode fazer é fingir que não está acontecendo. E é o que acontece na maior parte dos projetos e coisas que a gente finge que é melhor fingir que não está acontecendo, que aí passa direto e ninguém vê. E, de fato, funciona. Funciona. Você está contribuindo positivamente para esse cenário? Não. Mas funciona. E é aí que a luta é complicada, porque não estamos falando aqui de uma estratégia que dá errado. Não dá, porque as pessoas não estão querendo discutir isso de forma geral. Mas se você toma atitudes para essa discussão, pronto, estamos num caminho, estamos numa conversa. E aí esse que é importante, tá aberto à conversa. Então vamos aqui para o nosso próximo assunto, que é para falar de Elfos. Elfos estreou na Netflix, e aí é uma série que meio que mistura ali, é quase o ET com, sei lá, elementos da cultura dinamarquesa. Então vamos aqui para essa nova série da Netflix que estreou essa semana passada. E a sinopse dela é a seguinte: uma família viaja para uma ilha remota num arquipélago da Dinamarca, buscando se reaproximar na época do Natal. Acontece que o lugar está dominado por uma comunidade religiosa, vivendo em equilíbrio com os elfos, seres misteriosos que habitam o imaginário local. Mas quando um membro da família encontra e leva para casa um bebê elfo, esse equilíbrio é interrompido e a ilha entra em uma batalha de vida ou morte pela fé e a sobrevivência. Esta é a sinopse de Elfos, essa série aí recém-estreada na Netflix. Eu assisti alguns episódios, deve estar no penúltimo episódio. O mais legal dessa série, de longe, é que ela tem episódios de meia hora e ela te entrega exatamente o que uma série deste tipo entregaria em 1 hora de episódio. Isso talvez seja o maior acerto dessa série, que sirva, inclusive, de ensinamento para muitas outras séries do gênero, que tem 1 hora de episódio falando exatamente da mesma coisa. E ali estamos falando de fantasia sombria, essa temática aí bastante recorrente da Netflix. Tem várias séries sobre essa mesma temática: Labirinto Verde, Equinox, Fronteira Verde, o próprio Cidade Invisível, o Katla também, que tá lá na Netflix. São várias séries. Se você procurar dentro dessa tag, você vai encontrar nos últimos anos, aí, nos últimos 2 anos, muitas séries relacionados, meio que trazendo esses seres místicos, seres da natureza, com essa temática mais urbana e esses conflitos humanos. Eu quero ouvir de vocês para depois dar aqui um meio veredito, porque eu não assisti ela toda, mas assim, já botando esses pontos positivos aqui, que ela já sai na frente de muitas séries desse tipo aí, que enrola e não conta nada. Diga aí, vocês estão assistindo Elfos? Vocês pararam para este momento? Olha, você mandou, né, aquilo lá, e eu abri o Netflix hoje e vi a série, assim na minha cara. Pá! Falei, vou assistir. Terminei ela hoje. Eu não faço esse tipo de coisa, que eu gosto de ir saboreando o negócio devagar durante a semana. Mas eu assisti ela toda, quer dizer que eu gostei bastante. Eu gostei que eles... É um negócio, assim... Primeiro que quando eu falo em elfo, eu lembro de duende. E quando eu falo de duende, eu lembro da Xuxa falando que viu um. Isso é só uma coisa à parte, que eu sempre lembro da Xuxa falando que viu um. Que isso é muito marcante pra mim.
Ótimo. Enfim, mas assim, é algo assustador ali naquela ilha, é algo que provoca medo, porque eles matam quem você tiver que matar, né? Sem querer dar spoiler, mas é algo que provoca medo, mas não é demonizado em nenhum momento. Não sei como que é na Dinamarca, se tem toda essa questão. Mas é a Dinamarca? É a Noruega? Sei lá. É Dinamarca, Dinamarca. Não é demonizado. Começa com uma cena muito boa de um local oferecendo uma oferenda para eles ficarem de boa, o que é algo que é bem, bem, bem comum em muitos dos nossos personagens, né, de oferecer a oferenda e tal, e eles vão vivendo ali. Só que aí a garota chega, a sua família e dá merda, né? E eu gostei, cara, assim, eu gostei que eles culparam, eu gosto quando o personagem que faz merda leva toda a culpa. Olha o Eu gosto spoiler dele aí, sofrer cuidado, muita por calma culpa de ter nesse feito spoiler. merda. Eu gostei de não virou algo demoníaco, meu Deus, eles são o mal do mundo. E não tem isso. A galera que convive com eles da ilha respeita, tipo, tem uma relação de um medo respeitoso, sabe? E é uma série pra tu ver, assim, no final de semana, sabe? Nada demais, nada que tu vai ficar, meu Deus, estou refletindo sobre isso, não. Mas é uma boa série. Eu gostei, de verdade, eu gostei. Eu achei meio bizonho, coisas assim, mais visuais. Mas, no geral, eu gostei. Mas eu não tenho muito crivo pra questão visual. Eu não entendo nada. Eu não sei o que é fácil e difícil de fazer. Então, sabe? Então, assim, eu achei estranho. Mas, sei lá, de repente ele queria que fosse estranho mesmo. E era aquilo ali mesmo. Mas, assim, assistam, é legal. É uma boa série. Naê é amigo dos gnomos. Eu sou praticante de bruxaria, então esses temas, eles atravessam a bruxaria o tempo inteiro, assim, mais uma vez eu usei atravessar. Ai, Laura, porque você foi... Mas é ótimo o atravessamento. É encruzilhada. É ótimo. É verdade, inclusive. Laroyer. E esses seres, eu gostei bastante, porque assim, começou um rolê, eu não sei em que época, eu acho que foi principalmente quando começou as princesas da Disney, de colocar esses personagens féricos, eu vou chamar de féricos, os personagens que vivem dentro de uma floresta e que, enfim, fadas, elfos, vou chamar de féricos como um todo. Existia uma certa glamorização deles, assim, sabe, em relação ao audiovisual. Então a gente começou a ver fada como coisa fofinha, a gente começou a ver elfo como ser homens bonitões, de cabelo de prancha, trança. A gente começou a ver os seres féricos como uma forma muito amigas, como forma muito amigáveis. Se a gente estudar o folclore europeu, e principalmente as culturas pagãs antigas, a gente vai ver que a relação que esse povo tinha com esses seres não era uma relação de adoração, uma relação de, meu Deus, vocês são muito fofinhos, eu quero ser amigo de vocês. Era uma relação de temor, era uma relação de medo. Então as pessoas faziam oferenda para manter longe, elas não faziam oferenda para chamar em casa. E se você entrar no TikTok, você vai ver a pessoa ensinando você a ter uma fada de estimação. Isso nunca existiria, sabe? Isso nunca existiria. Porque a fada, as fadas, elas são, assim, seres estranhos, elas são seres feéricos, eles não possuem essa relação de bem e mal, eles não possuem essas coisas que a sociedade tem, assim, sabe? Esse modo de civilização, enfim. Eles são seres muito mais selvagens, assim. Então, quando que eu vi na série de que existia ali, logo no primeiro episódio, uma demarcação territorial, eu falei, isso daqui é interessante, porque sempre houve isso. Então, eu te dou uma oferenda para você não entrar na minha casa. O próprio Saci, né? As pessoas entregam o tabaco pro Saci não entrar na casa, pro Saci parar de fazer as coisas em casa. Isso aconteceu muito em casa, assim, por exemplo. Aconteceu Então, hoje, inclusive. Aconteceu hoje. A gente caçou no caderno, que tá aqui na nossa frente. A gente achou. Aí a gente achou depois que a gente falou, olha, a gente vai oferecer café pra você, então, por favor. Porque a gente não tinha tabaco. Depois da live já vamos fazer um cafezinho aí. Então, quando eu vi que a série mostrava esses seres, como eles realmente eram, assim, dessa relação de temor e respeito e medo, eu falei, meu, isso daqui é interessante, assim.
E realmente, os seres féricos, eles roubavam criança, eles trocavam as crianças, porque falavam dessa criança que é bonita, então eu vou trocar ela porque eu quero ela pra mim, vou deixar uma outra estranha. Eles conseguiram fazer os seres humanos ficarem doentes, porque se apaixonavam pelos seres humanos, ou porque não iam com a cara, eles tinham essa relação mesmo. Aqui mesmo no Brasil, esses tempos atrás, eu ouvi um podcast do povo Xingu falando sobre o Curupira. Eles falaram que o cara tirou uma flecha em um animal na floresta, e aí ele ficou muito doente depois, e depois o pajé contou que ele tinha tirado a flecha no Curupira. Então, assim, a relação de temor e respeito e medo, ela deve ser uma linha que separa, assim, a galera humana desses féricos. Então, eu achei muito interessante a proposta que a série está trazendo, dessa relação de a gente oferta para manter vocês longe. Fiquem aí, não atrapalhem na nossa vida. Turistas, por favor, não se intrometam aqui. Tô gostando bastante. É interessante isso que você falou da disneyização, né? De tipo, eu só consigo aceitar que exista se for meu amigo, se for meu, se for domesticado, né? É uma visão muito ocidental. O próprio, você foi falando, eu lembrei da imagem, da figura do gênio do Aladdin, né? Que primeiro que Aladdin nem tá nas Mil e Uma Noites, né? Já a galera acha que tá, mas ele foi inserido depois, né? E a figura do gênio, ele não é o cara da hora. Os ifrites, eles não são da hora. Tipo, eles estão aprisionados lá, cara, por 10 mil anos. Eles saem, eles querem matar todo mundo, sabe? É negociação, né? Nas Mil e Uma Noites tem isso. E aí, o quanto o gênio vira esse ser bonzinho, tudo tem que ser bonzinho, tudo tem que ser ao nosso favor, domesticável. E não se permite o caos, né? O caos é fundamental para essas entidades, esses seres encantados, né? Porque a natureza é caótica. A gente fica tentando humanizar tudo que é da natureza. Tentar ter controle, né? Porque controla, né? Exato. Sim. Eu acho que essa visão dicotômica, principalmente desse meio de cultura de massa, né? Ela é bem para facilitar esse processo de roteiro, de criação. Então vai todo mundo ali, ou é bem ou é mal, aí o mocinho, e aí o vilão, e isso, de fato, é aquilo, vai moldando sim a cultura, vai repensando sim personagens, e aí volta aquela questão, vale tudo? Então, se você quiser, e aí hoje existe uma regra, dentro do capitalismo, se você quiser vender alguma coisa para uma cultura de massa ocidental, você vai usar o bem e o mal. Você vai estabelecer muito certinho ali o que é bom e o que é ruim. E funciona. Lógico, vai funcionar muito. Mas aí, mais uma vez, será que é porque funciona? Tá tudo bem? Nem sempre, nem sempre. E é isso. As narrativas, elas estão aí e elas podem ser repensadas, podem ser adaptadas e tudo mais. Mas tem sempre esse lugar aí da faixa etária, né? A gente criou a faixa etária, né? Crianças não podem ver determinadas coisas. E aí é muito doido você ter narrativas que são... que as aumentam a faixa etária porque tem um sangue. Assim, lógico, existe um limite, né, para você conversar ali. Só que, cara, é isso, você tá limitando muitas vezes o conhecimento de muitas coisas, assim. O personagem ser mal, ou ser bom, ou não ser nenhum dos dois, isso não vai fazer com que a criança, por exemplo, público-alvo, deixe de entender. Isso que é muito importante a gente praticar, colocar essa dualidade em xeque, repensar o meio do caminho entre o bem e o mal. Repensar a atitude dos personagens. Então, enfim, a série como um todo, até onde eu vi, ela entrega bem dentro do objetivo. Não tem nenhum problema assim dentro do que ela se propõe. Ela se propõe exatamente aquilo, tem uma pegada. Eu vi um site falando pegada meio ET, o extraterrestre, tem sim essa pegada, de trabalhar o boneco com o CGI, com os efeitos computadorizados, que funcionam, que é legal, não é uma coisa assim para crianças especificamente, não é. Apesar dele estar lá com o Netflix, acho como 12 anos,
Eu acho que talvez ali até um pouco mais, porque dentro dessa ideia ainda, né, de faixa etária que nós temos, né, ele acaba talvez sendo um pouco além. Mas é isso, é super tranquilo, é de boa, acho que até para criança mesmo assistir, não vi nenhuma coisa problemática assim nesse campo. É uma série honesta, então acho que vale dar uma chance aí. Tem 6 episódios, acho que são 6 episódios, meia hora, redondo, tranquilinho para assistir, final de semana, ou se você quiser ir diluindo ela aos pouquinhos ali, como eu tô fazendo também, entre uma coisa e outra. Funciona muito bem, Elfos na Netflix. Vamos lá, dar uma olhada também, que vale a pena. E aí, botando aqui já, encaixando outra rapidinha de coisas que também tem elfos, que é Hilda. Hilda foi lançada aí divulgada, né? Hilda, animação da Netflix, que foi originada aí de uma história em quadrinho. Ela foi divulgada que vai ter um especial de Natal. A segunda temporada foi lançada no ano passado, não vamos ter terceira temporada esse ano, e vão ter um especial de fim de ano, na verdade, que não é nem Natal, vai ser lançado dia 30 de dezembro. E essa série traz esses elementos folclóricos e personagens e relação da cidade com esses personagens de uma forma sensacional, assim, é muito divertido, é muito simpático de assistir, gostoso de assistir. Hilda é um grande exemplo aí de animação bem produzida nesse sentido de tanto visual quanto narrativa. Eu acho que vale muito a pena. E aí, ao invés de a gente comemorar a Hilda e ficar só feliz pelo lançamento aí dessa novo especial, vai ser um filme, inclusive, um longa-metragem, e vai ter uma terceira temporada. Rolou uma expectativa de que não iria acontecer uma terceira temporada, que esse seria o encerramento, mas não, estão produzindo uma terceira temporada, já foi anunciado também. E aí o que traz para as pessoas quando divulgaram os cartazes de Hilda? O pênis do gigante. E foi isso, exatamente isso que você acabou de ouvir. O pênis do gigante foi a coisa mais comentada sobre Hilda, que não é nem um pênis, porque essa imagem que vocês estão vendo aí, a imagem da esquerda, foi o que lançaram primeiro no Twitter lá do criador, e divulgaram, e aí a ilustração dá a entender que parece que é o pênis do gigante que ela está vendo ali na ilustração. Depois, se vocês só estiverem ouvindo, por favor, busquem esse cartaz, que fizeram depois o outro cartaz ali à direita, explicando que é um gigante. A quinta série interior, ela é avassaladora. Ela vem com muita força e impede que as pessoas vejam só as coisas como elas são. E ali tem um pinto! Ah, meu Deus! E a internet inteira caiu. Meu Deus, o que é aquilo no meio da perna do gigante? Eu ri demais com isso, mas... Enfim, fica essa dica, Hilda, por favor, corram atrás, é muito bom. E tem elfos, e os elfos da Hilda são muito divertidos. Hilda é um exemplo bom de pessoas de animações que acertam muito quando vão retratar o paganismo, por exemplo. Porque eu já vi muita gente que vai, por exemplo, para Sabrina ou para séries que envolvem bruxaria para querer estudar o assunto e se deparam com uma coisa muito diferente, assim. Então, Hilda é a melhor recomendação que eu tenho se você se interessa por paganismo ou por bruxaria, é Hilda, porque Hilda mostra muito, muito, muito bem a relação que o povo tem com esses seres féricos, que eu comentei. Existe ali um certo temor, mas também existe respeito, e também existe a barganha, então ela consegue criar aliados, assim, são aliados dela. E Hilda é uma série que eu tenho de carinho do meu coração, assim, eu amo de paixão. E aqui o nosso último assunto, que na verdade é uma constatação, uma comemoração, inclusive, da primeira publi do Folclore BR. Ela aconteceu, e os pratos do Spoleto, que fizeram o tema de ilustrações Brasilidades. O restaurante Spoleto tem essa série de pratos que eles lançam todo ano, com ilustrações diversas e tal. Esse ano eles fizeram o tema Brasilidades. E são 8 pratos, cada um com sua temática específica, e tem um prato do folclore brasileiro. E eles me chamaram, olha aí, me chamaram como influencer. Olha que chique. O influencer, tá? E eu fui lá fazer essa publi para o Spoleto, apresentando o prato do folclore.
Foi muito legal, assim, eles deixaram super aberto pra fazer o que quisesse, mas é 1 minuto, assim, 1 minuto de vídeo, foi um negócio, pisquei, aqui a gente já tá 3 horas falando aqui de folclore, não dá, não consigo fazer coisa em 1 minuto, mas consegui, tá lá, então vocês dão uma olhada lá no Instagram do Espoleto, que foi uma parceria aí bem legal, espero que venham mais aí, gente, 2022 chegando aí, por favor, empresas, olhem pra gente aqui, Folclore BR aí. Pode chamar, Nós, pode chamar. chama nós aí pra Chama. para essas novidades aí. Então, os pratos estão disponíveis. Eu não sei se já acabaram, porque tem isso também. Eles conseguem esgotar os pratos. O negócio é um fenômeno absurdo. Mas estão disponíveis aí no restaurante Espoleto. Você pede alguma coisa e o prato... você pede o prato junto ali, você paga separado e tudo certo. Então, vão lá. E quando vocês forem comprar, já posta falando, pô, graças ao Folclore BR, que eu comprei esse prato. Então, fica essa dica aí, gente. Vamos aqui para o bloco de indicações, o bloco final do Folclore BR, onde vocês aqui, nós vamos indicar coisas que vocês podem aí consumir relacionadas ao programa ou não, dicas de séries, de filmes, de livros, conteúdos diversos, mundo afora, relacionados a essa temática que a gente está aqui, sempre cultural e diversa. Eu quero indicar, vou começar aqui a minha indicação, que é indicar o Catarse do O Monstro Encantados, que é uma história em quadrinhos. E aí, nessa história, a gente conhece o Jota, que cresceu ouvindo do seu bisavô contar histórias fantásticas de criaturas mágicas e acontecimentos assustadores na maior cidade, na maior floresta do mundo. E aí, já adulto, ele descobre que pelo menos uma dessas histórias é real. Uma cidade americana esquecida no meio da Amazônia, a Fordlândia, criada por Henry Ford em 1928 para a produção de látex. Essa cidade, ela existe, é uma cidade, tipo, muito destacada, e por lá rolam histórias absurdas e muito loucas, assim, é uma cidade feita para produção de látex, e o ilustrador, ele tem uma relação, Fábio Koala é o ilustrador, então vocês procurem, ele tem uma relação com a cidade, ele viveu lá durante um tempo, então vocês procurem por esse quadrinho no Catarse, O Monstro Encantados. E ele vai trazer também, tem personagens do folclore lá e tal, então ele vai trazer a perspectiva dele para essa história, bastante interessante, eu fui lá, apoiei também, fenomenal, muito legal mesmo, assim, vale muito a pena dar uma olhada no trabalho deles. Busquem aí, Fábio Koala. Então essa foi minha dica aqui de hoje. Quero saber de vocês aí, já aproveitando aqui para agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, esse programa maravilhoso de hoje, cheio de bugs e coisas loucas aqui, mas conseguimos chegar aqui até o final, muitíssimo obrigado. Vou passar aqui para Vanessa primeiro, mandar aqui a sua dica, já pode se despedir aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença, Vanessa. Cara, eu que agradeço o convite de verdade, tipo... Eu maratono tudo que você faz. Então, me sinto muito honrada em ter sido convidada. De verdade. Muito obrigada. Eu vou indicar uma série. Ela não é tão voltada pro folclore, mas ela é bem, assim... É uma produção independente, é um steampunk. Tá na Amazon. O que é muito legal, uma produção independente tá na Amazon. É A Todo Vapor, o nome, é um futurista e tem relação com... Eles pegam personagens da literatura brasileira e colocam como personagem lá, aí tem magia, aí tem ficção científica, eles têm que resolver casos. É muito legal, é bem legal. Tá lá na Amazon, A Todo Vapor. Ah, o podcast do Naê também tem um episódio que eu estou me coçando pra falar, que eu fui no Instagram dele reclamar que eu durmo com tudo apagado. Tudo, no breu. Eu durmo no breu. Eu não consegui. Eu deixei a porta do meu quarto aberta com a luz da sala acesa, porque eu não consegui. O episódio sobre São Tomé das Letras me deu um cagaço. Coisa que eu não sentia muito, porque eu consumo muito terror, eu gosto muito de terror. E quando eu tava fazendo janta,
ouvindo esse podcast, e eu ficava olhando pra minha porta, que é de vidro. Eu ficava, caraca, mano, por quê? Episódios e São Tomé das Letras da Naê. Se você gosta de sentir medo, cagaço, ouça esse episódio, porque tá sensacional. E é absurdo, eu fico arrepiada só de lembrar. Eu fui contar pra uma amiga minha e fiquei arrepiada. E ela ficava assim, olhando com o olho esbugalhado e eu toda arrepiada. Então, essas são as indicações. E os meus livros também, né? Se quiser entrar lá no meu Instagram, Vanessa Amaral Autora. Os meus 2 livros estão lá na Amazon. Perfeito. Naê, você aí. Eu inclusive maratonei também esses dias e muito, muito bacana. Vale muito a pena, gente, o podcast do Naê. Então, por favor, Naê, fique aí, se defenda. É Naê o Bardo. Né? Naê o Bardo, o nome do podcast. Tem no Spotify e tem no YouTube também. Esse episódio que a Vanessa está falando é um episódio que é um caso meu, que eu passei, que eu vivi, que foi de quando eu dormi em uma delegacia por conta de assombração. Então, assim, essa é a melhor sinopse. Quando eu conto isso, eu sempre dou risada. Porque eu já dormi em delegacia por conta de assombração, gente. E falando em assombração, o que eu vou indicar é um tour que tá rolando aqui em Campinas. Quem é campineiro, quem é da região, tá rolando um tour que na verdade vai rolar. Ele aconteceu de forma presencial esse tempo atrás, o pessoal ia de carro, só que agora vai ser a pé, e ele vai ser noturno dessa vez, que é um tour pelas assombrações de Campinas, pelos lugares assombrados de Campinas. Então, o Instagram deles é O Que Te Assombra, e eles vão fazer um tour por novos lugares e novas assombrações, vai ser a pé, de noite, guiado. Então o pessoal vai contando e vai narrando as assombrações daqui de Campinas, que tem muita. Esse lugar aqui é um lugar assombrado. E vão até o cemitério. E vão até o cemitério, que é onde estão os nossos milagreiros, assim, os santos milagreiros de Campinas, que são famosos por aqui. E é essa a minha indicação. Então, mais uma vez, voltando ao terror. E o meu podcast, Naê o Bardo, tem no Spotify, tem no YouTube. Meu Instagram, Naê Della Parma, onde eu também falo sobre folclore, conto história de vez em quando, falo de bruxaria, tiro dúvida. E é nóis. E, inclusive, esse passeio, né, guiado por Campinas, é uma iniciativa muito legal, porque aqui em Campinas foi uma cidade terrível dentro do contexto da escravidão. Era usada como moeda de troca, do tipo assim, era o pior lugar para se mandar uma pessoa escravizada. Aqui era conhecido como Bastilha Negra, de tantos homicídios e suicídios negros de escravizados que aconteciam. Então, esse rolê das assombrações é uma maravilhosa de uma ponta de novela, de uma oportunidade para a gente ouvir falar desses milagreiros, que a maioria deles eram pessoas negras, né? Eram pessoas à margem dessa sociedade branca. Então, assim, começar por O Que Te Assombra é muito maravilhoso. E o que eu quero indicar é uma série de documentários que é brasilbrasileiro.br. Então, é do Matheus. O Matheus, ele é cineasta, e ele vai documentando as manifestações musicais do Brasil. Então, o último documentário que ele fez foi sobre o funk, que ainda, falando em margem, né, ainda hoje as pessoas não consideram o funk com a grandeza que ele tem, por conta de preconceitos, por conta de não entender o contexto em que ele se manifesta e a importância dele para as comunidades que o manifestam. Então, o funk de hoje é o samba de ontem, porque o samba de ontem ele também não era reconhecido como uma manifestação com a grandeza que ela tinha. Então, ele fez um documentário sobre isso que vale muito a pena ver, porque tá lá junto com a galera lá nas comunidades. E tem várias outras manifestações musicais que ele documentou com uma sensibilidade maravilhosa. brasilbrasileiro.br, que tá o Instagram, e tem também no YouTube. Tchau, Falou, gente. cheiro. Tchau, gente. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em 2 partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com/apoie. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e até logo!